O GP da Holanda de Fórmula 1 já está acontecendo e apesar de ser a casa do Max Verstappen, o atual campeão mundial da categoria, na verdade tem trazido de certa forma como grandes protagonistas tanto Ferrari quanto Mercedes. No fim das contas, a equipe alemã tem sido mais protagonista ainda do que a própria equipe italiana, justamente por conta dos seus resultados, tanto no treino livre 1 quanto no treino livre 2 desse GP da Holanda de Fórmula 1. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Será mesmo que os torcedores da Mercedes podem ficar esperançosos com isso tudo? Ou será que na verdade talvez seja muito mais um respiro falso de esperança nesse fim de semana? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP da Holanda de Fórmula 1 trouxe de certa forma algumas expectativas interessantes para esse próximo fim de semana. Uma dessas expectativas era justamente de Max Verstappen conseguir vencer essa prova. Situação essa que continua sendo muito provável, mas que aparentemente não vai ser tão fácil quanto aconteceu lá no GP da Bélgica de Fórmula 1. Primeiramente por conta do feitiço contra Verstappen, que vem justamente de sua música Super Max, que indica que ele não vencerá esse GP. E claro que você pode entender isso um pouco melhor no vídeo que eu expliquei sobre essa situação lá do vídeo do treino livre 1. Enfim, é uma brincadeira só para resumir aqui. Mas de qualquer forma, apesar dessa esperança na vitória de Verstappen dentro da sua casa, a gente também tem uma Ferrari muito forte e uma Mercedes principalmente que vem demonstrando ter resultados muito positivos, principalmente quando a gente compara com os resultados conquistados lá no GP da Bélgica de Fórmula 1. A Mercedes, principalmente no dia de hoje, na sexta-feira, conseguiu liderar o treino livre 1 com tranquilidade. No treino livre 2 ficou bem próximo ali das líderes, que era justamente as duas Ferraris na pista. Ou seja, tudo indica que a Mercedes esteja assim muito forte e venha disputar pela vitória. Mas será mesmo que é isso que está acontecendo? Será que existe essa possibilidade ou na verdade, no fim das contas, é uma falsa esperança? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, detalhar um pouco melhor para você, então não perca ele, assista ele até o final para não perder nenhuma informação importante e também já deixa sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado e também deixa o seu like para contribuir com o canal e fortalecer cada vez mais a gente. De qualquer forma, o que a gente percebe é que apesar dessa esperança de Verstappen, a Red Bull já começou com um certo prejuízo ali para o piloto holandês. Ele quebrou sua caixa de câmbio ali, sua transmissão, como eu já falei nos outros dois vídeos de hoje, e por isso Sérgio Pérez não teve condições de também treinar qualificações da forma mais adequada possível. Ele precisou pegar alguns programas ali de desenvolvimento de Max Verstappen para ele no treino livre 1, já que Verstappen estava de fora do jogo naquele momento. No treino livre 2, tanto Pérez quanto Verstappen praticamente apenas treinaram ritmo de corrida, enquanto as Ferraris treinaram um pouquinho mais ritmo de qualifying, o que fez com que Carlos Sainz e Charles Leclerc tivessem voltas muito interessantes para essa sexta-feira no treino livre 2. Mas o que mais impressiona mesmo, com toda certeza, é a Mercedes, principalmente de George Russell, que ficou na terceira colocação. Hamilton também andou muito bem, mas de qualquer forma Russell foi o melhor piloto da equipe alemã, pelo menos no segundo treino livre. Independente de qualquer coisa, já tem muita gente dizendo que a Mercedes vem para esse fim de semana para vencer a primeira corrida do ano. E isso tem sim algum tipo de sentido, principalmente por conta desses resultados que eu acabei de falar aqui no canal. Mas tem uma questão muito importante que a gente não pode deixar de considerar: a forma como os treinos aconteceram, e claro que uma característica da pista muito específica pode ter ajudado sim Lewis Hamilton e George Russell a conquistar essas voltas muito mais rápidas. O que realmente aconteceu? Vamos começar falando sobre essa característica ali da pista de Zandvoort de Fórmula 1. No fim das contas, poucas pessoas têm se atentado para isso, a gente tem falado aí, principalmente Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, falado durante as transmissões que na verdade a pista fica bem próxima ao mar. Para quem não viu ainda foto do circuito, sim, a pista fica próxima demais da parte ali da praia. Justamente por conta disso, o vento bate muito forte na praia e joga areia para dentro do traçado. E o que isso tem a ver com as voltas rápidas da Mercedes? Na verdade, tem tudo a ver com isso. Isso simplesmente por um motivo. A Mercedes, nas duas situações,
fez voltas rápidas mesmo na parte final dos treinos, ok? Então no treino livre 1, Lewis Hamilton e George Russell estavam sim fazendo voltas rápidas com pneus vermelhos novos na parte final daquele treino livre. E isso dá sim uma grande vantagem em questão de aderência. A Mercedes tinha uma aderência melhor justamente porque a pista já estava limpa ao fim do primeiro treino livre. No treino livre 2, novamente algo parecido com isso acabou acontecendo, o que fez também com que os W13 tivessem melhores condições em fazer essas voltas extremamente velozes ali na pista de Zandvoort. Mas ainda não tem como a gente, vamos dizer assim, deixar de acreditar que a Mercedes venha para algum tipo de fim de semana extremamente positivo. Simplesmente por um motivo. E qual motivo é esse? As características do traçado, que ao contrário dessa característica específica de areia na pista, acabam favorecendo sim a equipe alemã por outro lado. Como eu já disse, a Red Bull em si não conseguiu fazer voltas tão velozes ou assim, tantas voltas quanto Mercedes e Ferrari velozes nesses primeiros treinos livres. Mas também não significa que ela venha até algum tipo de vantagem, justamente porque as características desse circuito de Zandvoort acabam prejudicando ali o RB18 e beneficiando o F175 e o W13. Claro que eu já falei sobre isso nos dois primeiros vídeos, mas não custa nada falar mais uma vez. O RB18 tem características, um conceito de baixa pressão aerodinâmica. E nesse GP de Zandvoort, o que mais manda mesmo é uma alta pressão aerodinâmica. É claro que lá no GP da Hungria, Verstappen, mesmo tendo ali um carro de baixa pressão aerodinâmica, em conceito, conseguiu vencer com facilidade. Mas ainda assim a gente percebe que na Bélgica em si, a Red Bull consegue andar muito melhor, por ter realmente retas muito maiores. Na Holanda a tendência é que ela não seja tão veloz quanto na Bélgica. E além disso, a elevação da Holanda quase não existe. É uma pista quase inteira plana, o que também deve favorecer tanto a Ferrari quanto a Mercedes. E a Mercedes em si foi classificada ali durante esse treino livre como a equipe com melhor velocidade em curvas de baixa velocidade, o que de certa forma acaba sendo a maioria nesse circuito aí da Holanda de Fórmula 1. E beleza, eu já falei bastante, mas ainda assim não expliquei exatamente o que acontece com isso tudo. A tendência é que justamente por ser uma pista mais sinuosa, o W13 realmente tenha mais chances de ter um desempenho interessante durante esse GP, não apenas na corrida, mas também na qualificação. Realmente a gente percebe que o carro de Hamilton e de Russell, geralmente quando não vai tão bem nos treinos livres, vai muito bem na qualificação e na corrida. Mas quando ele vai muito bem nos treinos livres, a gente não sabe ainda o que acontece, porque é a primeira vez que isso acontece no decorrer desse ano, ou pelo menos uma das primeiras. E eu acredito, pelo menos, que a gente vai ter uma surpresa no treino livre 3 de amanhã e também no qualifying. Eu acho que a tendência é que a Mercedes venha forte sim, ou pelo menos muito mais forte do que na Bélgica, para esse GP da Hungria de Fórmula 1. Como eu já disse aqui no canal, eu ainda acredito que a favorita, a grande favorita mesmo, continua sendo a equipe Ferrari quando nós falamos no conceito do carro, nas tendências do F175, considerando apenas as características da pista. Mas eu continuo apostando em Max Verstappen com uma vitória dentro de casa. Mas independente de qualquer coisa, a Mercedes aparentemente vem para ter um pouco mais de condições de brigar pela vitória nesse fim de semana. Enfim, se você é um torcedor da Mercedes, você pode acabar comprando produtos interessantíssimos para você, seja acessórios da Mercedes, para você vestir, produtos de enfeite para sua casa ou até mesmo um presente super bacana para você dar para o seu sobrinho, para o seu neto ou até mesmo para o seu filho. Não perca a oportunidade e acesse o site www.horadopiloto.com/compras para ter acesso a todos esses produtos que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Claro que cada um tem a enumeração, é só você encontrar eles lá no site e clicar para comprar esse produto que geralmente está por um preço muito baixo. Eu sempre trago as melhores ofertas aqui para o canal. E claro, deixa o seu comentário aqui embaixo se você ainda acredita que a Mercedes vai ter chance nesse fim de semana. Também deixa o seu like, a sua inscrição nessa bola aqui no meio da tela. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!